Bendito seja o teu nome, meu Deus. Você tem sua Bíblia? Por favor, abra ela comigo no livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Estamos na celebração de verão 2023, da onde nesses dias de carnaval, em que há a celebração da festa da carne, nos colocamos aqui para celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Atos, capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Se você está lá, diga amém. Amém. O tema da nossa conferência é inefável. Ao longo da semana que se passou, porque hoje se inicia uma nova semana, haja visto que domingo é o primeiro dia da semana, apesar de muitas vezes você imaginar que segunda-feira é o primeiro dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana, segunda-feira é o primeiro dia de trabalho. E na semana que se passou, muitas ações tiveram aqui para que nós pudéssemos manifestar expressão, Theo. Som. Bom, tá bom para vocês aí? Não. Deve ter piorado. Tá bom para vocês aí? Eu dizia que ao longo da semana que se foi, nós estávamos expressando inúmeras formas de atrair você até essa conferência. E em uma das ações, a TV AJ entrevistava pessoas e perguntava para as pessoas: você sabe o que é inefável? E a TV AJ perguntou para mais 5 ou 6 pessoas se as pessoas sabiam o que é inefável. E para a alegria do pastor Toninho, nenhuma delas sabia o que era inefável. Mas talvez você esteja aí, rindo deles, e é a mesma coisa que se você estivesse na frente do próprio espelho. Porque talvez você não saiba o que é inefável. Inefável é aquilo que não pode ser expresso por palavras. Inefável é o indescritível, o inexprimível, o inexplicável, o indizível. Inefável é algo encantador, delicioso, inebriante, que eu não sei o que é. Mas ainda que eu soubesse aquilo que é inebriante, que faz parte do conjunto daquilo que é inefável, eu não consigo definir por palavras o que inefável é. Inefável é aquele que tirou do lamaçal do pecado e te trouxe ao reino do Filho do seu amor. Inefável é aquele que curou a sua enfermidade. Inefável é aquele que faz você chorar sem tristeza e muito menos dor. Inefável é o inexplicável em você, que coloca você num estágio magnífico, incomparável. Inefável é tudo de Deus em Deus, é tudo de Deus em você, através de você e a seu favor. Inefável é o que não se explica, é o que se vive. Isso é o Deus inefável, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. É em nome desse atributo que a Deus se deu, além daqueles que ao longo do ano vamos dissertar, nós estamos aqui.
que nós estamos vivendo essa bondade, esse cuidado, essa coerência, essa alegria, essa entrega e essa efusão de poder advinda dos céus a favor de todos nós. Ontem à noite nós falamos de avivamento. O tema de ontem à noite foram as lições do avivamento. Aprendemos muito e ao final de tudo aquilo que aprendemos, explodimos num êxtase espiritual aqui fantástico. Hoje à noite eu quero usar como tema da minha pregação chaves para um avivamento. Ontem foram as lições, hoje são as chaves, amanhã só Deus sabe o que será. Versículo 1 de Atos 8, você está ali? Também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, os prendia. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido toda a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este tem uma grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as suas mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. O capítulo anterior ao 8, a saber o 7, fala do primeiro mártir da história da vida cristã pós-Cristo. É Estevão. Ele é apedrejado em praça pública, morto pelo apedrejamento, e tudo isso se dá por ordem de Saulo. Saulo, que consequentemente vai se tornar Paulo. Saulo, que até então é o maior perseguidor da igreja. Saulo persegue a igreja, mata um dos apóstolos de Jesus a pedras em praça pública. Delibera que toda a guarda romana adentre na casa daqueles que até então são considerados como uma seita chamada O Caminho, porque ainda não é uma igreja cristã. Há um grupo de pessoas reunidos em casa que formam um grupo
que são denominados por seita pelo nome O Caminho, e a seita se chama O Caminho porque o líder espiritual da seita disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saulo está mandando perseguir as pessoas, Estevão foi morto, pessoas foram presas, resgatadas da sua casa, sem um nível de direito legal, para que se tornassem presas pelo amor ao Cristo, que diz ser o caminho. Há um momento de opressão, de depressão, de medo, de perseguição, dor, prisão. Há um momento de morte, há um momento de risco. Há um momento intenso, profundo de adversidades. E é neste momento que Filipe se levanta por um grande avivamento. É no momento mais crítico, é no momento mais rude, é no momento mais difícil, é no momento mais desafiador, é no momento mais perigoso. É dentro desse contexto que Filipe se levanta para um avivamento. É dentro desse contexto que Filipe é chamado para um avivamento. Ora, pois, o pessoal da técnica pode me ajudar e colocar nas minhas costas o versículo 5 de Atos 8, e aonde percebemos da onde Filipe partiu para viver um grande avivamento, aonde Filipe estava para viver um grande avivamento. A procedência, o trampolim, a ponte do avivamento são as suas dores. A ponte do avivamento são as suas lutas. A ponte do avivamento são os seus desafios. A ponte do avivamento são as perseguições que você vive. Toda a adversidade na terra manifesta a glória do céu. Você tem grande possibilidade de entrar no avivamento quando as coisas estão totalmente contrárias àquilo que você define como avivamento, antes que você viva a possibilidade do avivamento pela dor que quer conduzir você até lá. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava o evangelho. Filipe sai de Jerusalém, de toda a confusão que em Jerusalém está, e resolve pregar o evangelho no pior lugar que ele poderia ir. Samaria significa dizer ser a cidade dos samaritanos. Se era uma coisa que um samaritano não queria ver na vida, era um judeu. O samaritano preferia ver um demônio do que ver um judeu. Samaritanos e judeus tinham dificuldades de relacionamento social, racial e afins. Mas Filipe sai da onde está, debaixo de uma direção de Deus. Sai de um lugar para onde está, para viver um grande avivamento. Posso ouvir amém? Amém. Pois é. Filipe sai do difícil para o pior. Às vezes, para você viver um grande avivamento, você tem que sair do difícil para o pior. Se em Jerusalém estava ruim, imagine em Samaria. Havia um conflito seríssimo. Eles não tinham comunhão, eles se odiavam, eles eram capazes de matar um ao outro. Mas Filipe não está indo para Samaria para matar. Filipe está indo para Samaria para levar vida. Porque Filipe entendeu a essência do avivamento quando escutou da sua fonte, pelo qual a boca disse: amai os vossos inimigos. Viver o avivamento não é somente o procedimento das loucuras do dom do Espírito, mas viver o avivamento é a essência da raiz que dá fruto, pelos frutos do Espírito. É dentro desse contexto que Filipe começa a adentrar a uma obra de avivamento profunda. É quando ele sai do ruim para o pior. E às vezes a gente sai do ruim para o pior, e tudo que a gente não define nessas situações é que isso é princípio de avivamento. Filipe, ele não somente vai a Samaria, o lugar do inimigo, para pregar. Nossa, que chique. Isso é avivamento. Tá bom para você aí embaixo? Para mim aqui em cima tá alto. Beleza?
Isso é para me provar. Porque a coisa tem que ficar ruim para mim, para que fique boa para você. Porque isso é avivamento. Quando a gente está querendo entrar no avivamento e querendo levar alguém lá, a gente vive o pior para que o outro viva o melhor. Porque Cristo viveu o pior para que a gente vivesse o melhor. Filipe vai a Samaria. E como é que ele faz para chegar lá? Ele está o quê? Leia lá atrás. Ele está o quê? Sabe por que muitas vezes você não vive um avivamento genuíno e fiel verdadeiro? Porque você só quer subir. Porque você não desce do seu salto. Porque você é agressiva. Porque você vem falar com a pessoa, você está com um sentimento contrário ao ambiente que você está inserido, pela hora que você decidiu, e você é agressivo com quem ele recebe. Quebrante um pouco mais o seu coração. Alguém errou com você? Perdoe. Alguém não lhe fez bem? Abençoe. Não fomente o sentimento que se gerou em você pela inocência daquele que não sabe que está te ferindo. Isso é avivamento. É um procedimento da vida de Deus no coração de um cristão quebrantado, num cristão piedoso, generoso, cheio de amor, graça, carinho e perdão. Se você sabe que a falta do perdão machuca tanto, por que você demora tanto para perdoar? Por que você demora tanto para desconsiderar o inconsiderável? Porque tem coisas que são tão banais, pequenas, enfadonhas e desgastantes, que você não deveria dar prioridade, que você não deveria ficar manutenindo, sustentando essas coisas de você. Liberte-se. Me dá base bíblica para isso, está na tela. Filipe tinha todos os motivos para não pregar para aquela gente que era arrogante, que o perseguia, que não gostava dele, que o abominava, que o odiava, samaritanos. Mas ele escolhe o primeiro povo para pregar o evangelho pós-morte de Cristo. Ele escolhe, Filipe, escolhe os samaritanos. Não escolhe dos seus, da sua raça, da sua cor, da sua família. Não escolhe os seus amigos, parentelas e amados. Ele escolhe os inimigos. A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré vai se levantar para pregar, fora tempo ou dentro do tempo, aos seus inimigos, e eles serão libertos, porque estamos debaixo de um manto de avivamento. Você vai perdoar a sua esposa, porque você está debaixo do avivamento. Você vai perdoar o seu marido, porque nós estamos debaixo do avivamento. Você vai perdoar aquele patrão que te demitiu, porque você está debaixo do avivamento. Porque o avivamento perdoa. Diga comigo, o avivamento perdoa. Porque sabe por que você não perdoa? Porque para chegar no samaritano tem que descer. É muito difícil para você descer, né? Você sabe tudo, né? Prepotente. Sabe tudo. Você tem experiência, né? 30 anos na igreja. Sabe de teologia, né? Você já viu o anjo voando, né? Você já teve experiências fantásticas, né? Você está olhando para mim pensando, antes de te convertesse, eu já estava na igreja. Ainda bem, né? Orasse por mim. Glória a Deus pela tua vida. Mas o lugar mais alto para cada um de nós estar, a saber, aqueles que querem ver o avivamento, é aos pés da cruz do Calvário. Você quer ver o avivamento? É preciso descer. Você quer ver o avivamento? É preciso pregar. Filipe pregava a quem? A Cristo. Filipe era o tipo de pregador daquele que eu comentei ontem à noite. Semelhante Pedro foi em Atos 2. Um pregador cristocêntrico. Filipe não só pregava, ele pregava Cristo. Você quer pregar você? Então faça o seguinte: pregue pregado.
Quando você pregar pregado, então você é digno de se considerar um pregador de Cristo. Você sabe o que é pregar pregado? Fazem para aproximadamente 10 minutos que eu mostrei para vocês o que é pregar pregado. Faz 10 minutos que eu apresentei para vocês uma menina que enterrou o avô há praticamente 5 horas. Ensaiou durante semanas para vir fazer essa apresentação. E eu acho que no lugar dela você estaria em casa. Mas sabe o que ela veio fazer? Ela não é uma pregadora, ela dança, mas expressa a glória de Deus igual. Ela ensinou pra gente hoje o que é pregar pregado. E tem gente que deixa de viver algo em Deus, não de fazer algo para Deus, só por um machucado. Tem gente que quer viver avivamento sem entrega, quer viver avivamento sem redenção, quer viver avivamento sem quebrantamento, quer viver avivamento sem dor. Tem gente que entende que o êxtase das manifestações das glórias espirituais de Deus vão vir sem passar por Samaria, vão vir sem descer, vão vir sem ter que correr de Jerusalém. Porque Filipe sai de Jerusalém por uma vontade, por uma causa e por um dano. E às vezes para ver o avivamento não tem somente que descer, mas tem que continuar descendo. Logo, o versículo 6 de Atos 8 diz: e as multidões de forma unânime prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Por favor, amada igreja do Senhor, diga comigo: ouviam. Por favor, diga: ouviam. E viam. Você quer ver o avivamento? Diga o que faz e faça o que disse. Porque eles olhavam para o Filipe, eles ouviam e tem muita gente que ouve e vê o contrário do que ouve da boca daquele que disse. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Será que tudo aquilo que as pessoas ouvem de você é o que verdadeiramente dizem a seu respeito? Porque eles paravam, ouviam Filipe e de forma unânime davam credibilidade para aquilo que ele dizia, porque ele refletia com a vida dentro daquilo que fazia. Não basta botar roupa boa, o melhor perfume, uma Bíblia de estudo Almeida debaixo do braço, e passar na frente do vizinho com banca de santarrão, sendo que tudo aquilo que o vizinho ouve não é nada daquilo que o vizinho vê. Quando a sociedade olhar para a igreja e ver cristãos que encontram a capacidade da dignidade por aquilo que eles ouvem e veem, o avivamento chegou. O genuíno avivamento, o verdadeiro avivamento. Quando você não ter nada do que ser acusado, o avivamento chegou. Agora aqueles que tinham tudo para matá-lo, a saber, os cidadãos de Samaria, os samaritanos, param, sentam, ouvem ele atentamente e creem no que ele diz. É quando o testemunho é a fortaleza do avivamento que traz quebrantamento no coração daquele que odeia. Você lembra? Você lembra que você tinha goriza de crente, para não dizer nojo? E a gente quando era criança? Meu pai era um homem intelectual, hein? Vou dizer uma coisa para vocês. Quem conheceu sabe o que eu estou falando. Era um homem intelectualizado, era um homem estudado. Era negro, mas era estudado. Porque nós somos negros, mas nós não somos bobos também. E aí eu estou falando de mim, logo ninguém pode me processar.
Mas sabe o que ele me dizia? Ali no bairro da Dona Barba, a operária velha: filho, quando você estiver jogando taco ali na rua, quando os evangelistas vier para dentro de casa, rápido. Por quê, pai? Porque os evangelistas, eles são loucos. Eles leem a Bíblia. Um homem intelectualizado. Meus irmãos, o evangelista do bairro era um neguaço. Você sabe o que é um neguaço? Como é que é o nome científico do neguaço? Hã? Isso é avivamento. Alpino. Hã? Ah, tá. Isso não é avivamento. Albino. Albino pra ti, pra mim era um neguaço. Ô irmão Leandro, se não bastasse ser um evangelista, ainda o evangelista do nosso bairro era um neguaço, um alpino. Irmão, na hora que ele vinha ali na Assembleia do Relógio, que ele encaixava na penúltima quadra, Julinho, da nossa, e nós jogando bolinha de vidro, conforme ali a estação, porque era a estação da bolinha de vidro, do taco, da travinha, do ourinho. Isso não tinha só lá na Boa Vista não, irmão, tinha aqui na Operária também. E o albino apontava a Bíblia debaixo do braço, terninho. Nós carpia o coco. Sumia todo mundo. Quinze anos depois, esse mesmo homem intelectualizado estava indo ao casamento do seu filho. Sentou na igreja, começou a cerimônia de casamento. Estava ele lá, o restante dos seus filhos e a sua segunda mulher, porque a sua esposa já havia morrido de enforcamento. E a esposa desse homem minha mãe era. E o pastor estava fazendo a cerimônia e o combinado estava que o noivo daria o testemunho no dia do seu casamento. Então o noivo, que esse cabra era, começou a testemunhar que era drogado, que fez coisas terríveis, que não sei o que. E esse pai sentado na cadeira começou a se chacoalhar, chorava copiosa e desesperadamente, porque o evangelista que ele taxava por louco foi o que tirou o seu filho das loucuras que ele abominava. Isso é avivamento. Isso é obra de Deus. Logo, não te detenha, não cale, pregue, creia que Ele fará. As multidões, de forma unânime, multidões de samaritanos, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que eles faziam. É quando então, no versículo 7, o avivamento começa a ganhar corpo, e os procedimentos na vida daquele homem começam a manifestar com clareza como o avivamento começa, opera e faz. Logo, a Bíblia diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos, aqueles que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eram curados. Eram curados. O avivamento tem a magnífica capacidade de manifestar cura e libertação. Filipe pregava
E à medida que eles criam, ouviam e viam, os sinais se manifestavam. Os espíritos imundos saíam das pessoas. E a força da graça da glória que inundava, resplandecia e se manifestava através da vida de Filipe pela obra do Espírito Santo em avivamento. Levava não somente os espíritos imundos a sair das pessoas, mas ele saiu gritando: ah! Tem um endemoniado aí? Está endemoniado? Tu não sabe? Hoje vai sair na autoridade, no nome de Jesus. Toda obra do diabo na tua vida não vai prevalecer, vai embora hoje, na autoridade que há, no nome de Jesus, porque nós estamos debaixo de um manto de avivamento. Então por que ontem à noite uns outros ficaram espantados? Quando houve uns gritos meio estranhos no nosso meio, era a obra do avivamento se manifestando. E ontem, quando nós vimos a irmã subindo e descendo da escada, parecia um demolidor. Eu olhei e falei: pá, papai fez uma obra. A Helena falou: pá, Toninho vi ela semana passada, estava com a anca mesmo. A anca, a cura, a cura, a cura. Deus vai curar você nessa noite. Deus vai curar você das enfermidades físicas, das enfermidades emocionais. Toda doença na sua vida vai cair por terra, porque nós estamos reunidos aqui na presença do Deus inefável. A obra do avivamento está sendo manifesta. Você está recebendo agora, as mãos estão levantadas, e eu estou aqui para ser boca profética, para liberar cura sobre as vidas, cura sobre os corações, cura sobre os corpos, porque eu quero que você me ouça e você veja, porque eu vim pregar e eu vim viver, porque o avivamento está liberado para mim, para ti, para nós. Quem crê, dá um glória. Cura e libertação. As obras do avivamento seguem na vida de Filipe, em meio aos seus inimigos em Samaria. É quando, no versículo 8, algo é desencadeado de uma forma muito livre, leve, boa, maravilhosa e intensa. Atos 8:8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. Não vai faltar alegria nesse lugar. Que lugar? O lugar que é você. Esse prédio está cheio de alegria porque você está aqui dentro. Ao que você for embora, não tem mais nada nesse prédio. A alegria está dentro de você, porque o avivamento traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda tristeza vai embora da sua vida na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia declara que na presença do Senhor, até mesmo a tristeza ela salta de alegria. O avivamento traz alegria. É por isso que você sorri com as brincadeiras sem graça do pastor Toninho. Só pode ser obra do avivamento isso aí. Porque o avivamento ele é assim. Ele traz alegria. Ontem, quando terminou o culto, fui trocar minha camisa como de costume. Na hora que desci, fiquei parado aqui na frente, olhando com cara de bobão. Alguém cutucou e disse: ô pastor, volta para a terra. E eu falei para alguém: sabe o que é? O que foi? Olha a alegria das pessoas. Eu fiquei olhando a alegria. Eu não vi nenhum rosto que não sorria. Todos estavam sorrindo, confraternizando, conversando, se alegrando. Não havia lança-perfume, não havia cerveja, não havia cocaína, não havia ilusão. Havia verdade, vida, santidade, alegria, poder, maravilha, glória. Porque o avivamento ele traz alegria. Você se alegra.
Você se alegra com as coisas mínimas, porque todas se tornam maximizadas pelo poder de Deus que em você opera. Então você tem alegria em tudo. Se é o feijão, você está alegre. Se é a picanha, você está alegre. Se é o ovo, você está alegre. Se é a laranja, você está alegre. Se é o limão, você está alegre. Porque o limão é amargo, mas afina o sangue, tudo ajuda. Deus é completo em todas as coisas, e todas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Logo, a alegria tomou conta de Samaria. Os samaritanos estão alegres. E é quando a alegria chega através do inimigo. Só crente para dar alegria para o inimigo. Não faça da sua tristeza a alegria do inimigo. Faça da sua alegria a tristeza do inimigo. E não é o samaritano, é o diabo. É dele que eu estou falando. Neemias reuniu o povo. No capítulo 8, versículo 3 disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Eles tiveram alegria, amém? Eles tiveram alegria, amém? Só alegria? Olha para o versículo que está atrás de mim. Só alegria? Só alegria? Só alegria? Ei, Carol, não é só alegria, é muita alegria. Vou repetir o que eu disse ontem: confete e serpentina eu não tenho, mas uma coisa eu tenho e te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, tu levanta e tu anda. Porque não é só alegria, é muita alegria. Diga comigo, muita alegria. Diga para a pessoa que está ao seu lado: muita alegria. Vocês estão entendendo a minha pregação? Vocês estão entendendo a minha pregação? Então sorria, você está sendo filmado. Não sou só eu que estou sendo filmado não, tá? Tu que está em casa aí, não sou só eu não, hein? É todo mundo aqui. Quero te informar, a igreja está lotada. Está lotada. Tá bom? Estás na praia? Hashtag perdeu. Está no bronzeamento? Nós estamos no avivamento. Fica brabo não. É que nós estamos debaixo do manto de muita alegria. Estamos muito alegres. Nós estamos felizes. A tristeza ela foi embora da tua vida, ela foi varrida. Ela vai demorar para voltar, porque quando ela chegar vai dar de cara com a alegria e vai correr. Meu irmão, chega de dar moral para a má notícia. Começa a celebrar a boa nova do Evangelho. Vai te proteger, vai te guardar, vai te abençoar, vai te dar bom ânimo, vai te trazer alegria, vai renovar a tua paz, vai te fortalecer, vai te levar avante, vai te levar a prosseguir, romper, conquistar, derrubar barreiras, quebrar cadeias, arrebentar correntes. Tu não vai mais andar, tu vai correr. Eu repito, tu não vai mais andar, tu vai correr. Está correndo? Diz que sim, está correndo. Agora tu vai voar. Mas o amém foi forte. Quando é bom os crentes celebram. Mas isso também é avivamento. Nos versículos de 9 a 11 percebemos que Filipe, à medida que evolui, vai evoluindo na obra do avivamento. E por favor, não esqueça, tudo isso está acontecendo aonde? Samaria. Tudo isso está acontecendo num ambiente fora do ambiente dele, numa casa fora da casa dele. A evidência do avivamento não está nas quatro paredes da sede. A evidência do avivamento está na sua conduta lá fora.
Essa que é a maior evidência do avivamento. A paz do Senhor, irmão. E amanhã não vai pagar a conta? E inúmeras outras coisas que é melhor deixar quieto, porque ontem eu acho que eu me passei demais. Mas a maior evidência do avivamento na vida de alguém se dá fora da ambiência daquilo que levou ele a descobrir e produzir o avivamento para fora dele. Os versículos 9 a 11, e eu vou ler rapidamente, dizem assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Quando você conseguir vencer as ilusões que o sistema da vida produzem para nos enganar, você estará acenando que está vivendo a graça, virtude, plenitude e ação de um grande avivamento. Há coisas que ainda nos iludem, que se fazem mágicas em nossas vidas. Quanta ilusão nos filtros da internet, quanta ilusão para alterar a imagem, para satisfazer perfis, não expressando a verdadeira imagem daquilo que é a sua própria existência. Quantas coisas nos iludem, quantas coisas nos distraem, quantas coisas nos tiram da essência e da procedência dessa essência de vida estabelecida em nós já antes da fundação do mundo. O avivamento vem para colocar a gente em ordem, vem para colocar a gente em equilíbrio. Um pozinho já não serve mais, um rímel, é rímel o nome daquele negócio? Já não serve mais. Pasme, agora os homens também usam cinta, e não é essa, é aquela. Porque essa tem que ser, né? Mas é aquela agora. Querendo ser o que não foram e deixando de ser o que são. Até quando a gente vai continuar assim? Querendo ser o que nunca foi e abrindo mão daquilo que é. Logo, não se encontra satisfação em nada do que se vive, porque tudo que se tem é fruto do que eu não sou. Agora aquele que tudo é em todos quer nos trazer a paz que esse mundo não pode dar, ao ponto de nós encontrarmos satisfação no que somos, porque sempre fomos a sua imagem conforme semelhança. Então Filipe chega agora em Samaria para quebrar toda sorte de ilusão, de encantamento. A verdade vai derrubar todo o encantamento em nossas vidas. O avivamento prossegue, e percebemos no versículo 12 que Filipe, além de pregar, agora já está até batizando. A palavra vai envolvendo as pessoas, o Espírito Santo vai manifestando graça, glória, vida e poder. O avivamento vai prosseguindo, alcançando e manifestando aquilo que Deus quer do seu discípulo. Mas como se cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. São samaritanos se batizando, são samaritanos indo às águas. É quando então aquele que se considerava o guru espiritual daquela comunidade, versículo 13, fica atônito com aquilo que Deus está fazendo. E se você não sabe o que é quer estar atônito, eu vou lhe informar em breves palavras. Simão ficou de cara. Ele ficou atônito, ele ficou boquiaberto com aquilo que Deus estava fazendo. Quando eu vejo um ímpio, um perdido, um errante, boquiaberto com o que Deus está fazendo, eu fico entristecido com um crente que fica desprezando o que Deus está operando.
Às vezes o ímpio olha e fica atônito com o que Deus está fazendo, e o crente olha e fica zombando do que Deus está operando. Está falando isso por quê? Porque eu preguei isso ontem. Porque quando o fogo pegou em Atos 2, os crentes ficaram olhando de longe dizendo: estão tudo bebo. Enquanto o ímpio fica admirado com a glória de Deus, o crente fica brincando com a graça do Pai. O avivamento tem a intenção de trazer o procedimento, de tornar você para a essência e fazer você mergulhar naquilo que significa, não daquilo que não mais significa. De levar você a ter prazer novamente nas obras do Espírito, de levar você a ter o desejo de falar em língua estranha, sim, de levar você a ter o desejo de orar por uma pessoa e expulsar o demônio, sim, de levar você a ter o desejo de pregar para os seus inimigos, sim. Acabou o tempo de vir para essa casa buscar carro novo, casa, dinheiro e prosperidade. Acabou o tempo. Justiça, fé, poder, verdade, avivamento, glória do céu. Chegou o tempo do grande avivamento. Por que a igreja está cheia? O que é que você veio fazer aqui? Você veio avivar, você veio sentir um calor na alma, você veio sentir uma alegria indivisível. Indivisível? Você veio. Indizível. Você veio ver o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar, o cego enxergar, o endemoniado se libertar. Porque essas são as primícias do avivamento. Até o Simão creu, rapaz. Até o Simão creu. Até o mágico David de Copperfield. Fica frio, David. Até o mágico creu. E tu fica olhando desconfiado para a obra do avivamento do nosso meio. Hoje tu vai pular miudinho. Hoje tu vai rodopiar do lado pro outro. Hoje na hora que o fogo te queimar, tu vai ver o que vai te acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Então cai na mão do mágico. Então fica na mão do enganador, então. Se tu não quer viver as peripécias da verdade, fica submisso à violência da maldade, à violência daquele que mente, que extorque, que rouba. Toda a tua força, toda a tua virtude, energia e eficiência, a verdade está sendo liberada. Até o Simão creu. Até o Simão foi às águas. Estás na igreja já há quase um ano e fica com essa história de não estou preparado para ir para as águas. Acorda. Acorda, porque o avivamento chegou. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram o Pedro e o João para lá. Então, quando eles ouviram o que é que Deus estava fazendo através do Filipe, enviaram 2 grandão para lá, pastor Rocha. É que os maiores só vão chegar aonde houver a expressão dos menores. Isso é avivamento. Pastor, o avivamento é para quê? O avivamento é para enviar. Eu sei que esse cantinho aqui é dos catinguetos da Jota. Chegou um avivamento nessa casa.
Levanta as mãos, por favor, me abençoa. Que só os jovens. Nós vamos para as nações. Chegou o tempo. Deus já está fazendo coisas que vocês ainda não sabem. E Ele está bem adiantado. E quando eu chegar confirmando que Ele já começou, vocês vão perceber que Ele cumpriu o que vos avisou. Naquela obra de avivamento, o ano passado, naquele retiro meio babauíque, lá Deus falou, Deus tem confirmado, é chegado o tempo. Orem, preparem-se, os portais já se abriram, os documentos já estão transitando, e em breve nós estaremos nas nações, porque o avivamento é para enviar. Versículo 15. E fique paciente. Preciso derramar sobre vocês o que Deus me ministrou. Diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Filipe já havia descido, e agora pega Pedro e João para descer com ele. Antes que alguém suba no avião e vá para as nações que Deus determinou que lá estivesse, precisam descer. Preciso dobrar o joelhinho. Preciso ir para a sala de oração não por modismo, mas por entrega e adoração genuína. Preciso descer da vaidade, da prepotência e da jactância, que traduzido é vaidade espiritual. Ninguém leva alguém acima segundo o padrão da fé cristã sem estar aqui embaixo, segundo o padrão do Cristo que assim o fez. Pois sendo Ele o maior, se fez o menor, para que nele fôssemos maiores. Pulo do 15 ao 17. Pelo que me diz, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado pela imposição de mãos. Posso ouvir amém? Quando Simão vê tudo isso, quando ele observa que o movimento vem e se intensifica, ele pula no versículo 18 e diz: me dá esse negócio, eu quero botar a mão. É isso mesmo, aleluia, que bom é. Eu quero botar a mão, e eu quero que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Felipe, queres quanto? Queres quanto, Felipe? Sai fora, homem. João, queres quanto? Tá amarrado. O Pedro nem perguntou, porque era bronca. O dom de Deus em nós, ele é inegociável. É por isso, irmão, que o dom que Deus te deu, Ele não tirou de ti, e tu vai voltar. Tu vai realizar tudo aquilo que tu pretende, porque Deus vai te conceder essa graça. Mas tu vai voltar. Tu vai voltar para a fineza do propósito. Tu vai voltar para a atenção do teu chamado. E Deus vai te usar com mão forte. E não demora, porque o avivamento já chegou. O avivamento já chegou. O avivamento já chegou. Não vende o tesouro que está em ti. Não vende. Não negocia. É inegociável. Simão quer comprar aquilo que a gente recebe de graça. Tem gente querendo pagar pelo dom que tu recebeu de graça, e tu está desprezando o dom que Deus te deu. Será que o ímpio tem que querer comprar o teu dom, meu amigo? Quanta gente largou o ministério porque a proposta financeira foi melhor e maior? Não entendeu. Quantas vezes eu já fui tentado a largar o ministério por propostas financeiras? Uma vez alguém me pegou e me levou para dar uma palestra. Não vou dizer o nome da empresa, mas era grande.
Quando eu cheguei lá, um monte daquilo que a gente chama de tinha um monte de seu. E eu perguntei: quem sou eu? Comecei a palestrar. Comprei aquele brinquedinho daquela luzinha vermelha, tudo ali, tá, caixadinho, pá. Abri o notebook, pá, puta, tu. Terminou aquele período, o maioral entre eles falou: gostamos de ti, Lalau. Gostamos, bom. Passa no RH, pega o cheque e já marca outra. Eu passei no RH, o cheque eu peguei, é claro, né? Tá louco? Foi ruim demais para ser de graça. Peguei. Nunca mais voltei. Quem me levou disse: vamos fazer outras, vamos fazer uma parceria. Eu e tu, eu falei: não. O dom que eu recebi é inegociável. Eu não sou um palestrante, eu sou um pregador. Lucas 12:34 diz: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Não negocie os seus tesouros de fora pelos seus tesouros de dentro. Sabe por que Simão reagiu dessa forma? É porque é a palavra confrontando a mente. E quando a palavra confronta a mente, ela revela o coração. Quando a palavra ela confronta a mente, ela revela o coração. A palavra confrontou a mente do Simão. O Simão falou: nossa, com esse negócio de Espírito Santo eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio de Espírito Santo aí. Só que a palavra veio e ela confrontou a mente. E por que a palavra confrontou a mente? Porque a palavra foi liberada para a vida de Simão no demais por homens cheios do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora pasme. Quem é que está querendo comprar o dom? Quem? Por favor, igreja, me ajuda. Quem? Esse é o mesmo que, salvo engano, lá na altura do versículo 6 ou 7 ou 8, se batizou. O mesmo Simão que se batizou lá atrás, é agora esse que quer comprar o dom do Espírito Santo. É que não basta aceitar Jesus, não basta se batizar, tem que nascer de novo. Se tu ainda não nasceu de novo, tu viveu tudo numa igreja, menos o avivamento. Tem que nascer de novo, meu amigo. A velha natureza tem que ir embora. A velha natureza do Simão brotou. Shamanai, a velha natureza se manifestou. Ele não nasceu de novo. Ele foi batizado. Ele caminhou ao lado de Filipe. Ele viu as maravilhas. Ele viu o agir de Deus. E agora ele quer comprar tudo aquilo que de graça se dá na vida e no coração daquele que crê. Deus vai nos fazer cheios e o poder dele vai se manifestar nesse lugar. Eu posso ouvir um amém? Amém. No entanto, o avivamento não é só a tampa da chaleira voando, mas sobretudo é o fundo caindo. O avivamento não é só a tampa da chaleira voando, não, meu amigo. Mas tu gosta, né, pastor? Claro que eu gosto, não vou gostar. Ora. Não vou gostar do mistério? Claro que eu gosto. Não vou gostar do manto? É claro que eu gosto. Não vou gostar da profecia? Eu amo. Não vou gostar de pular? Eu pulo. Mas se a tampa da chaleira voar e o fundo não ruir, o avivamento é só ajuntamento. Quando a gente começar a entender e compreender essas coisas, a gente vive o avivamento na plenitude. E consegue viver as alegrias e maravilhas na maturidade. E daqui a 20 anos, a gente ainda está nisso.
Por que muita gente que um dia voou comigo, a tampa da chaleira, não está mais aqui? Porque na hora que foi para o fundo cair, a prepotência pegou. Porque achou que não podia ser repreendido por ninguém, porque tinha visões. Porque achou que não podia ser repreendido por ninguém, porque falava línguas estranhas. Porque achou que não podia ser repreendido por ninguém, porque a interpretava. E inúmeros outros dons, de maravilhas da parte de Deus, oriundos do verdadeiro avivamento. Não há como o avivamento genuíno não expressar a glória de Deus através do dom do Espírito. Eles virão. Mas as pessoas se atentavam a Filipe porque ouviam e viam o que ele fazia. Então Filipe era o tipo de homem que ao mesmo tempo que a tampa da chaleira voava, o fundo também caía. Agora o glória ficou diminuto, né? Não tem problema, eu vou dar ali. Vão ter que me engolir. Eu não sou o Zagalo, mas vão ter que me engolir. É quando? Os versículos de 19 a 24, pelo qual eu vou me ater a ler agora. O homem da tela vai me ajudando ali. Deixa eu expresso algumas situações do avivamento. Simão viu o poder. Simão andou com Filipe. Simão entrou na igreja. Simão largou a magia. Simão se batizou nas águas. Ainda assim não se converteu. Por quê, pastor? Porque não existe avivamento sem arrependimento. Simão deixou de fazer as velhas práticas, mas não se arrependeu delas. Por isso que agora ele quer comprar o Espírito Santo. Tem muita gente que deixou a velha prática, mas ainda não se arrependeu dela. A qualquer momento tu vai voltar. A qualquer momento tu vai voltar. Aquilo que tu deixou sem se arrepender, tu vai voltar, tá? Dá tempo ainda para te restaurar nisso. Porque Simão viveu tudo isso e não se converteu. Não se converteu por quê? Porque deixou a velha prática, mas não se arrependeu dela. Deixou de fazer magia, mas agora quer comprar o Espírito Santo. Quer ganhar dinheiro de forma ilícita dentro da lícita. Terrível. Terrível. Ele quer ganhar dinheiro de forma ilícita, quer extorquir as pessoas em nome de Deus, como ele extorquia as pessoas pela magia. Ele ainda não se arrependeu. Quem não se arrependeu, nunca se converteu. Pode frequentar a igreja, pode caminhar do lado de discípulo, pode ver as maravilhas, a qualquer momento vai cair. Só deixou de fazer, mas nunca se arrependeu do que um dia fez, vai cair. Fiquem tranquilos, eu já vou terminar. Simão vive um tormento no avivamento. Ele vê tudo aquilo. De vez ele se alegrar, mergulhar e receber do que está acontecendo, ele quer comprar aquilo que estão fazendo. É onde ele vive um tormento no avivamento. É quando no versículo 26, em meio a tudo isso que o Filipe está vivendo, em meio a tudo isso que o Filipe está alcançando, Deus fala com o Filipe. Porque no avivamento Deus fala. No avivamento Deus fala. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Quando o Filipe está vivendo todas as maravilhas, quando o Filipe está vivendo todo o manifesto de glória, Deus vem e fala com o Filipe: Filipe, tu está na terra do samaritano. Agora nós vamos fazer o seguinte, Filipe, eu vou te levar para Gaza, a terra dos filisteus. Você sabia que Gaza é a capital dos filisteus? Lá vai Filipe para Gaza. Viver com o samaritano já é ruim, com o filisteu piorou. É que às vezes Deus piora as coisas para te não te acomodar no avivamento.
E não é só ir para Gaza, né? É ir para uma região de deserto. Vai para Gaza, vai para o deserto. O avivamento não te leva só para a glória, ele também te leva para o deserto. O que é que o Filipe faz? Vai. O que é que o Filipe faz, igreja? Vai. Não questiona, não faz perguntas. Bota o versículo 27. Não questiona, não faz pergunta. A Bíblia diz, ó, e levantando-se foi. Quando você está disposto a viver o avivamento, você aceita, respeita e manifesta todo o procedimento em torno daquilo que lhe foi dito. Filipe levanta e vai. E Deus não manda ele só para Gaza, terra desértica. Deus manda ele para o... Volta o versículo 26 ali, abençoado. Por favor, me ajuda aqui, vamos numa parceria. Deus manda ele para o sul. Para onde? Para onde? Para onde mesmo? Para onde é que o avivamento está vindo? Aonde é que o avivamento vai chegar? Aonde é que o avivamento já está? Ê, mistério. O avivamento chegou no sul, hein? Logo todo o deserto no sul vai ser desfeito. Todo o solo seco vai ser regado. O Senhor te guiará. Continuamente fartará a tua alma. Em lugares secos fortalecerá teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Porque o avivamento está chegando no... Diga para a pessoa que está ao seu lado, no sul. Quando Filipe, sem perguntas, levanta e vai, versículo 27, ele encontra alguém. O que me toca, deixa ela à vontade, não se preocupa, deixa ela à vontade. O que me toca é que quando Filipe chegou em Samaria, encontrou um homem, Simão. E agora quando ele chega no deserto de Gaza, ele encontra mais um homem, o etíope. Ele tanto serve Simão o mágico, quanto o etíope, tesoureiro da rainha Candaça. Quando você se dispõe a servir um homem, pelo avivamento, você está preparado para servir uma multidão. Agora, quando você não quer nem servir um, e fica botando banca de chefe de muitos, você não entendeu nada. Porque é começando por um, que você vai chegar ao número daqueles que o avivamento reservou para você. Então Filipe sai de um lado para o outro, não para ser humilhado, mas para continuar servindo. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. O eunuco, aquele que não é fértil, vai para Jerusalém para a adoração. No versículo 31, a Bíblia diz, Atos 8:31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Opa, desculpa, deixa eu ler. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 28. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? O eunuco disse: como poderei entender, se não há quem me ensine? E rogou a Filipe que subisse com ele.
e se assentasse. Filipe chega no deserto. Filipe vê o etíope e vê ele dentro de uma carruagem. Filipe vai correndo atrás da carruagem. E o que caracteriza uma carruagem é no mínimo 2 cavalos. E aquela carruagem era uma carruagem real. E uma carruagem real tem no mínimo 4. E o etíope está ali, cavalgando com os 4 cavalos. E o moço sai correndo atrás da carruagem. O avivamento vai botar você a correr atrás do perdido, atrás de quem não tem entendimento, atrás do sedento, atrás de quem está precisando ouvir. O que me toca é que a Bíblia diz que quando Filipe chega perto da carruagem, ele não vê o que o etíope está lendo, ele ouve. Agora para imaginar os ruídos de uma carruagem, os ruídos das rodas, da estrutura. As ruas são ruins lá, já estive. Os ruídos do galope do cavalo. Filipe está correndo e está ouvindo, diga comigo, ouvindo. Tenta imaginar como é que esse cara estava lendo a Bíblia. Pensa a sede desse cara, Filipe. O Filipe olhou e não viu o que ele estava lendo, ouviu. Ele não viu, apesar de ter visto, ele ouviu. Para pensar em que nível o etíope eunuco estava lendo a Bíblia dentro da carruagem, o livro do profeta Isaías. E foi como uma ovelha muda até o matadouro, sedento, diga comigo, sedento. Ele estava sedento, diga sedento. Irmão, tem 2 fatores que dá uma mexida com o corpo, né? A fome e a... Só que a fome dá pra gente suportar mais. Doutora, se eu falar bobagem, tu fica quietinho, agora eu estou pregando. Tem uns doutores aí na plateia, eu já vou adiantar, estou pregando, não me incomoda agora. Mas eu fiz anatomia na educação física. O fato é que rodei 3 vezes, mas fiz. A fome você suporta, né? Dá aquela dorzinha de barriga, aí tu engole a saliva, dá uma aguentei. Daqui a pouco tem que sair do ambiente correndo, né? Porque a barriga começa a fazer sons e se parece com gases, e as pessoas ficam olhando para você, aí você sai. E você vai conseguindo suportar a fome. A fome é algo administrável, pelo menos num tempo maior. A sede não. A sede é complicado. É ou não é, mano? A sede é um negócio complicado. Na hora que a sede bate, aquilo vai te torcendo, tu fica indisposto, bate aquela agonia, a boca seca e você, a sede é um negócio muito forte. Era nesse estado que o etíope estava em relação ao seu desejo de tomar da água de Deus. Quando você perdeu a sede, então você não mais entendeu o avivamento. Não há quem me ensine, então o avivamento é para ensinar. Dos versículos 32 a 35, nós percebemos que o avivamento é para salvar. Porque o etíope, ele quer ser salvo. Eu estou terminando, prometo. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que tosqueia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contar a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. É o que o Filipe já tinha ouvido lá atrás, né? Marcos 16:16. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O versículo 38, o eunuco disse: pula para dentro, entra dentro do meu carro.
Está na tela. Sabe como é que o Filipe evangelizou o eunuco? Correndo do lado da carruagem. Lê o texto aí, vê se a carruagem parou. A carruagem não parou. Não, tu vai te converter, tu vai te salvar. O eunuco dentro da carruagem: me conta, quem é esse? Está falando dele, está falando, não, é Jesus, o Nazareno, correndo. Corre, irmão, corre e anuncia o evangelho. Corre, meu irmão, corre porque o nosso Deus tem pressa. Corre porque Ele está voltando. Corre e faz a tua parte. Ou tu está no avivamento, ou tu não está no avivamento. O avivamento te chama para o procedimento, e tem que ser rápido, irmão. Então, a minha pregação está se encerrando. E no versículo 39 a Bíblia diz: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria e júbilo, continuou no seu caminho. O avivamento vem através de homens. Não tenha medo de confirmar, não. O avivamento vem através de homens, mas é de Deus. O homem é vaso e ferramenta. Não precisa ficar dizendo para mim que eu sou só um miserável, eu já sei. Tem gente que me aborda: eu não boto fé em pastor nenhum, mas não é para botar fé em mim mesmo, é para botar fé na minha fé, que é a mesma que a tua. Por isso que nós estamos aqui. Não fica me abordando, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pó. Eu sei que eu sou miserável, cego e nu. Mas eu também sei que tu também é. Então não fica dizendo para mim o que eu sou, porque somos iguais. O eunuco, quando o Filipe sumiu, foi transladado, não ficou churumingando, porque o Filipe foi embora, seguiu no caminho, jubilando, adorando e glorificando ao Deus do Filipe, porque ele havia conhecido esse Deus Todo-Poderoso. Em breve alguém vai embora, tá? Não churuminga, continua, segue à frente, continua na obra, a obra vai continuar. Em breve alguém vai ter que ser jogado para o outro lado, para levar o avivamento para outro lugar, para outros poderem ir continuar o avivamento naquele lugar, até o outro voltar para o seu. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Mas está chegando o tempo, e isso é obra do avivamento. Filipe não ficou lamentando. Eu quis dizer, o eunuco não ficou lamentando a ausência do Filipe, ficou celebrando a presença que ele trouxe. O eunuco encontrou o caminho no seu caminho. Eu não sei quais são os seus caminhos, eu não sei por onde você tem andado e nem como, mas uma coisa eu sei, e essa eu fiz: que cabia a mim anunciar o Evangelho nesse lugar, nessa noite, para que você tivesse um entendimento daquilo que o avivamento está trazendo para a gente. E se você creu,